Bom dia, meus. Graça e paz a todos. 12º dia do Senhor. Amanhã são aí 11h15 da manhã. Nós estamos vivenciando circunstâncias aí dessa pandemia e nossos cultos públicos foram suspensos temporariamente. Então nós vamos fazer uma série de reflexões domingos e às terças-feiras no livro de Salmos. E nós vamos dar início nessas reflexões no Salmo de número 121. Gostaria de ter com nossos irmãos da nossa igreja, Assembleia de Deus, Distrito Mário Quintana, que estão nos assistindo, os nossos amigos de perto, os nossos amigos de longe. Sejam bem-vindos. Quero convidá-los a estarem participando desta série de devocionais no livro de Salmos. Salmo de número 121. Vamos estar lendo, fazendo algumas reflexões nestes salmos. Diz-nos assim a palavra de Deus. Deus, o nosso protetor, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. Vou convidá-lo a fechar os olhos onde você está e vamos dirigir ao Senhor uma palavra de oração antes de meditarmos nas expressões da palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai, neste domingo típico, nesta manhã singular, em que teu povo, Senhor, pela primeira vez aqui na nossa cidade, na nossa história da nossa igreja, não tem o privilégio de estar se reunindo publicamente todos juntos, mas estão agora neste momento em família, orando, cultuando ao Senhor, junto conosco nesta transmissão. Pedimos tua bênção, que tu nos fale ao coração, que tu nos encoraje, nos fortaleça, nos anime, que o teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa o teu povo, nos ajuda a confiar em ti, nos ajuda a descansar em ti. E os pais de famílias, e as mães de família, os filhos, as filhas, as famílias sejam abençoadas por tua palavra, Senhor, nesta manhã. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Os salmos que nós lemos, Salmo de número 121, há quem diga que ele foi escrito por um soldado que estava prestes a entrar na batalha, a entrar na guerra. E há outros que digam também que ele tenha sido escrito por um simples viajante que seguia a viagem. Nessas viagens corria riscos, situações difíceis, e cantou então esse viajante acerca da sua confiança e da sua esperança em Deus, enquanto as suas jornadas e as suas peregrinações. O fato é que a gente não tem como saber absolutamente o contexto e a razão pela qual foi escrito este salmo. Mas o que fica evidente, independente da situação em que for escrita, é que ele é uma canção, um hino que celebra a confiança em Yahvé, Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra. E fica em evidência também os benefícios dessa confiança. E também o fundamento dessa confiança e dessa esperança. Esse salmo, Salmo de número 121,
nos guia e nos encoraja a depositar a nós mesmos e a nossa confiança em Deus. E pela fé, pôr-nos, todos nós, em sua proteção. Esse salmo nos fala da ajuda de Deus. Deus como nosso ajudador, Deus como nosso protetor. A ajuda dos santos, ela vem apenas do alto. A ajuda dos filhos de Deus, ela vem apenas de cima. Nós procuraríamos inutilmente em outros lugares ajuda e socorro, senão em Deus. E o convite do salmista, e a nossa reflexão é, nesta manhã, que devemos levantar os nossos olhos aos céus. E a gente poderia, pelo menos, dar quatro formas de nós levantarmos os nossos olhos aos céus. Nós devemos olhar aos céus e erguer os nossos olhos a Deus, em primeiro lugar, com esperança. Devemos olhar para cima com esperança em Deus, no seu caráter, suas promessas, especialmente no momento em que a igreja, as famílias, o mundo vive em confusão, em medos, em histerias, em desânimo, sem expectativa. O salmista nos convida a olhar para os montes e olhar para o Senhor, colocar nele a nossa esperança, a nossa confiança. E a primeira forma de nós direcionarmos a Deus é com esperança. E eu acho e tenho absoluta convicção que essa palavra esperança, ela define de forma singular o cristianismo das demais religiões. Porque enquanto nós vemos uma multidão de homens e mulheres falando para nós nos termos esperança, fé, como se fosse um pensamento positivo, fé na fé, onde não há fundamento, não há substância, a fé cristã nos faz confiar, e não é uma confiança cega, boba, vazia, utópica. A esperança cristã está fundamentada e centrada em Deus como nosso Criador, o Onipotente, o Todo-Poderoso, aquele que nos prometeu estar conosco todos os dias. Então, a esperança cristã, ela está fundamentada na palavra inerrante e infalível de Deus. Nós devemos olhar para o Senhor com esperança. Nós devemos também olhar para o Senhor com expectativas. Devemos olhar para Deus, chegar diante dele com o nosso coração, nossa família, nossa igreja, com expectativas, confiando e esperando de que Deus tem sempre o melhor, de que de Deus e do céu só vem coisas boas. Temos que ter essa expectativa, e o salmista nos convida a olharmos para Deus com esperança e também com expectativa, sabendo que do trono da graça de Deus só vem coisas boas. Deus é um Deus bom, Deus justo, um Deus perfeito. E tudo que vem da parte dele, então nós podemos esperar de forma expectativa, positiva, esperando coisas boas. Terceira forma que nós devemos olhar para o Senhor também desejando. Nós devemos direcionar ao Senhor buscando a sua face com desejo, com empenho, com vontade. E por último, nós devemos também olhar para o Senhor com confiança. Com confiança. Devemos dirigir a Ele nosso amor, nossa fé, nossa oração, nossa obediência, confiando na sua bondade, no seu caráter. Pois fé e confiança não é acreditar no poder de Deus apenas. Esse Deus existe, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, isso seria lógica. Fé é acreditar no caráter de Deus. E tudo que Ele faz de forma justa, perfeita, reta, e também é a melhor forma de ter ser realizado as coisas que Ele fez, porque Ele não erra
Ele faz sempre certo. Confiança é acreditar no caráter de Deus. Satanás, nosso adversário, ele irá se esforçar o máximo para conservar a nossa atenção, conservar os nossos olhos nas tristezas, para que nós sintamos inquietações e sejamos desencorajados. Nossa carne vai querer falar para nós e nos mostrar nossa fraqueza, para nos causar desesperança, confusão, angústia. Se olharmos para o mundo, então, o cenário até piora. Mas nós devemos não ouvir nem o adversário, nem a nossa própria natureza, e quanto mais este mundo que pouco pode oferecer quando estamos em angústias, em sofrimentos e tristeza. O convite do salmista é: elevemos os nossos olhos, erguemos os nossos olhos ao alto. Nossa firme resolução seja olhar para cima, que tenhamos um coração elevado, tenhamos um coração soerguidos para pensar no nosso Criador. E penso eu que mais nos encoraja, que nos anima e nos fortalece a olharmos para o alto onde o Senhor está. De tanta coisa que nós poderíamos falar. Nós devemos olhar para o alto, primeiro, a esses montes, elevarmos os nossos corações, elevarmos nossa mente. Primeiro porque tudo que Deus tem e faz, Ele faz com propósitos. Elevarmos os nossos olhares a Deus é um chamado, é um convite para elevarmos o nosso coração, a nossa confiança, a nossa atenção aos propósitos de Deus. Os homens podem perder o controle da situação, os políticos, os governantes, os líderes podem perder o controle das situações da cidade, do país, das nações, mas Deus, o Senhor, a Bíblia diz que tem uma vontade, tem um propósito, e esse propósito não pode ser frustrado. O patriarca Jó, na sua dor, no seu sofrimento, ele expressou: eu sei, Senhor, que tu pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que esse propósito de Deus é santo, bom e perfeito. Então, elevemos os nossos olhos sabendo que este mundo não está sendo dirigido pelo acaso, não tem um destino cego dirigindo as nações e esse momento histórico da igreja, do mundo, da sociedade. A história humana, bem como todas as coisas, estão dirigidas por um Deus soberano, cujo os propósitos são justos, fiéis e verdadeiros, e esses propósitos vão de se cumprir. Portanto, nós devemos confiar no Senhor por causa dos seus propósitos. Devemos elevar o nosso coração aos céus, a Deus, também por causa dos seus atributos divinos. O salmista nos convida a elevarmos nossos olhos ao Senhor por causa de quem Deus é, por causa das suas qualidades, por causa dos seus atributos. Deus, a Bíblia nos apresenta a Deus como um ser santo, justo, perfeito, infinito, pessoal, criador, sustentador. Nós devemos elevar os nossos olhos ao Senhor, erguer os nossos corações, elevarmos o nosso pensamento ao Senhor, por causa que Ele é incomparável. Suas características, seus atributos, nenhum Deus, nenhuma criatura, nenhum ser angelical pode ser equiparado, pode ser comparado com esse Deus. Ele é todo amor, toda fidelidade, toda justiça. Elevemos por causa dos seus atributos o nosso coração a Ele. Ninguém ama como Ele, ninguém perdoa como Ele, ninguém salva como Ele,
Ninguém exorta como ele. Você que me ouve, que é pai, eu sou pai de um casal de filhos, e eu posso falhar na minha paternidade, mas Deus não. Quando você disciplina o seu filho, você pode até discipliná-lo por motivos errados. Deus é um pai maravilhoso. E quando nos corrige, ou quando nos exorta, até mesmo o seu castigo e sua exortação é uma exortação em amor, visando o nosso bem, visando chamar a nossa atenção. Devemos elevar os nossos pensamentos ao Senhor por causa dos seus propósitos, que são perfeitos, bons, justos. Devemos elevar os nossos olhos ao Senhor por causa dos seus atributos, por causa de quem é a sua natureza perfeita, santa, generosa e amorosa. Devemos também elevar os nossos pensamentos ao Senhor por causa das suas promessas imutáveis. É justo e digno confiarmos no nosso Deus, porque diferente dos homens, dos políticos, dos maus maridos e também dos bons maridos que prometem coisas para sua esposa ou prometem coisas para os povos quando querem votos e não cumprem, Deus, segundo sua palavra nos ensina, diz que ele não é homem para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa. Suas promessas são fiéis e verdadeiras. Deus é verdade. Deus é a verdade absoluta. É Ele que define o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Deus é luz, Deus é verdade, Deus é justiça. Nós devemos erguer os nossos olhos para cima por causa das promessas de Deus. O mundo está abalado. A economia está abalada. Muitas igrejas estão abaladas. Famílias estão abaladas. Mas nesta manhã de domingo, nós vamos fazer essa reflexão no Salmo 121. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora pela manhã, confie nas promessas de Deus. Suas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele não mente, não engana a ninguém. Devemos erguer os nossos olhos aos céus por causa da sua aliança, seu acordo, seu pacto que ele fez com o seu filho em abençoar o seu povo, aqueles que colocam a sua confiança nele. Poderíamos aqui falar muito sobre várias coisas. Poderia mencionar aqui, erguer os nossos olhos por causa da providência divina. Providência divina é aquela doutrina, às vezes difíceis de entender, em que os teólogos quebram a cabeça para explicar, e nos ensina que Deus está governando todas as coisas, está dirigindo todas as coisas, mesmo através das ações livres dos homens, mesmo através das ações livres do diabo e dos adversários, dos homens, dos anjos caídos ou dos homens maus. A sua vontade livre desses homens ainda não está fora da permissão, da vontade soberana de nosso Deus. Então nós devemos sempre, em todo momento, erguer os nossos olhos para cima, porque nós entendemos que Deus, na sua soberania, no seu poder, na sua capacidade, Ele está de forma providencial, dirigindo e governando todas as coisas. Portanto, nós não devemos nos desesperar, nos preocupar, mas confiarmos na providência divina. E tudo que acontece conosco, quer seja bom, quer seja mal, quer seja ruim, ou seja, para nossa felicidade, é a mão generosa de um Deus que é Pai. Assim como Jesus, seu Filho, nos ensinou a orar na oração dominical. Pai nosso que está no céu. Eu não sei como é que os seres humanos conseguem ter pensamentos ruins acerca de Deus. Deus é um Deus bom, é um Pai generoso, e tudo que vem da mão dele, sua mão providencial, é bom e perfeito. Nós poderíamos aqui falar da predestinação, que é um ensino também extremamente complicado para muita gente, mas o fato é que Deus tem um controle do destino das nações, da igreja, das famílias, do universo. Deus tem um controle de todas as coisas.
Deus tem o controle de tudo. Portanto, meus irmãos, neste momento de tribulação em que a terra está sendo assolada, descansem na providência do Senhor, a doutrina do seu cuidado, do seu controle. Gostaria de concluir as razões pelas quais nós devemos erguer os nossos olhos para cima. E em 7º lugar, eu escrevi aqui, devemos erguer os nossos olhos aos céus por causa da fidelidade de Deus. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus verdadeiro. Em outra canção, este Davi, ele vai escrever: eu sou velho, mas eu já fui jovem. Mas eu nunca vi alguém que confiou em Deus e não viu o manifestar o braço do seu poder. Devemos juntos neste momento, como igreja, como irmãos, erguemos os nossos olhos ao Senhor por causa da sua fidelidade. Ninguém jamais o amou, ninguém jamais confiou nele e foi decepcionado. Você pode confiar num Deus que morreu por você na cruz do Calvário. Você pode confiar, depositar a sua vida, a sua família, seu futuro nas mãos de um homem que morreu por você. O que precisamos é ajuda. Nós precisamos de uma ajuda poderosa, de uma ajuda eficaz. Nós precisamos de uma ajuda constante. Precisamos de um socorro bem presente na hora da angústia. Deus é este socorro. Deus é o ajudador. Seu Filho Jesus de Nazaré, o Deus Emanuel, Ele que encarnou para viver a nossa dor, viver o nosso sofrimento, para nos compreender, nos entender, nos vem neste salmo, nos vem neste domingo, se coloca ao nosso lado, à nossa disposição. Ele já viveu essa vida, Ele já viveu esse caminho, Ele pode pegar a nossa mão e nos conduzir. Que misericórdia é o fato de que temos em Deus o nosso ajudador, o nosso conforto. A nossa esperança está no Senhor. Nosso socorro vem do Senhor. E eu gostaria, para terminar, lembrando vocês, no verso 2 deste salmo, o salmista nos dá a razão e o estímulo desta confiança. Ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele nos dá um estímulo, Ele nos dá um encorajamento, um fundamento pelo qual nós devemos confiar no Senhor. O Senhor que criou todas as coisas, Ele está à altura de cada uma das nossas emergências. O Deus que criou todas as coisas, está dirigindo todas as coisas. Ele tem poder para que todas e qualquer circunstâncias nos socorrer e nos ajudar. Ele é o nosso ajudador. É inútil confiarmos nas criaturas, é útil confiarmos no Criador. Se Ele não nos ajudar, nenhuma criatura pode ajudar. Se Ele nos ajudar, ninguém pode impedir. Gostaria de deixar essa reflexão neste salmo para vocês. Terça-feira nós vamos concluir esse salmo. Terça-feira nós vamos falar dos versos 4 ao 8 deste salmo poderoso que nos encoraja a confiarmos no Senhor. Eu gostaria de, antes de orar com vocês, antes de clamar ao Senhor, me direcionar a você, esposo, pai de família, a você, irmão da igreja, a você que está afastado da igreja, você que, quem sabe, deixou o caminho da fé, abandonou a cruz, e está também junto conosco, passando essa tribulação, essa
essas preocupações, esse abalo, você pode confiar em Deus. Você pode voltar-se para o Senhor. Você pode, nesta manhã, quem sabe você tem recorrido à força própria, à força do teu próprio braço. Quem sabe você tem confiado nos recursos. Quem sabe você tem recorrido à sua aparência, enfim, à sua carreira. Num momento como estes, a gente vê que a nossa fragilidade, a nossa limitação, a nossa finitude, quantos homens abandonaram a Deus, se achando autônomos, autossuficientes, e quando um vírus desse que assola o nosso mundo, aquilo em que eles depositaram sua vida, sua força, rui diante das suas mãos. Quem sabe é a hora de você voltar-se a Deus, relembrar a mensagem do Evangelho, é que nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Redentor. Então, a você que me ouve, pai de família, está preocupado com o seu emprego, possivelmente poderá acontecer coisas com relação a isso. Mas confie no Senhor, e que após essas coisas passarem, nós possamos bem dizer ao Senhor, e como outros salmos nos ensina, nós podemos passar no vale da sombra e da morte, mas nós não temeremos a mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Deus não nos convida a uma confiança em que a nossa vida vira-se quase que um conto de fada, onde não terá problemas, não teremos mais preocupações, não teremos mais enfermidade. Não é esse tipo de confiança que eu estou falando. Confiança bíblica é a confiança que nesta manhã o salmista nos chama a depositarmos em Deus. É que nos momentos de tribulação, Ele é aquele que está conosco. Eu penso que uma das piores vidas que existe é uma vida de incredulidade, uma vida de ateísmo. Quando nós recebemos bênçãos e dádivas de Deus, não ter um ser supremo no universo a quem agradecer, a quem louvar. E no momento de crise ao qual nós estamos passando, de tristeza, de perca, de morte, não ter ninguém a aclamar é desesperador. A boa notícia do Evangelho, das Escrituras Sagradas, é que nós temos um Deus que, além de nos criar, nos cuida e nos protege. E esse cuidado e essa proteção, terça-feira nós voltaremos a falar. Quero convidar você a fechar os olhos. Vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos cantar mais uma canção. E agradecemos a você que esteve conosco aí na sintonia e nas lives aí da igreja. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai. Nosso coração é fraco, nossa mente é fraca, nossa confiança também é fraca, Senhor. Nós pedimos a Tua ajuda, pedimos a Deus que o Teu Espírito venha nos fortalecer. Isso é novo para todos que estão me ouvindo, para todos os homens e mulheres, Senhor, em todos os lugares. Nós vivemos um momento novo, Senhor, novo para nós. Mas no passado teve homens que enfrentaram também pandemias, pestes, a Idade Média, e a Tua igreja estava lá, Senhor. E a Tua ajuda estava lá, Senhor. Assim como o Senhor está também no dia de amanhã, o Senhor está também no futuro, Senhor. Mas nós somos criaturas e filhos fracos, ó Senhor. Precisamos que Tu venha nos fortalecer, nos abençoar, nos ajudar, Senhor. Perdoa nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, a nossa falta de confiança. Perdoa, Senhor, que muitas das vezes nós, Teus filhos, Teus servos, Igreja de Cristo, às vezes respondemos para a vida como aqueles que não Te conhecem, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nossa postura, às vezes, diante das tribulações, das dificuldades, testificam contra a Tua verdade, contra a Tua realidade, Senhor. Nos perdoa. Ajuda-nos, Senhor. Assim como aquele homem, Senhor, aquele centurião pediu ajuda, ajuda-nos na nossa pouca fé. Nós pedimos a Ti, Senhor, nos ajude na nossa pouca fé. Pai Celestial,
Pedimos que Tu nos ajude a confiarmos, a esperarmos, ó Deus, em Ti, tendo a certeza que Tu és um Deus bom, todo-poderoso, que cuida os Teus filhos, Pai. No nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Abençoa, Senhor, a cada familiar da Tua igreja. Oramos, ó Deus, também nessa oportunidade por nossa igreja. Nós oramos por nossa cidade, oramos pelo prefeito, pelo governador, pelos vereadores, oramos pelo presidente, oramos pelos políticos. Dá-lhes sabedoria, dá-lhes discernimento. Nós oramos, Senhor, por aqueles que não podem cuidar a si mesmos. Nós oramos pelos velhinhos nos asilos, nas ruas. Nós oramos pelas crianças nos orfanatos. Nós oramos, Senhor, pedindo a Ti, seja o Senhor o amparo e o socorro daqueles que não podem cuidar a si mesmo. Assim como o Senhor tem cuidado de cada um de nós, cuida daqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão afastados do caminho, aqueles que estão distantes da fé. Que o Senhor use esse tempo e use essa palavra, Senhor, para tocar-lhes no coração. E que nós possamos sair, Senhor, deste tempo melhores, mais parecidos com Teu Filho, Jesus de Nazaré. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa vida está em Tuas mãos e Tu tem tomado cuidado de cada um de nós. Obrigado, hoje e sempre, Senhor.